Olha que absurdo, uma briga de trânsito, teria sido uma briga de trânsito, acaba com um homem morto em Sorocaba. Onde que a gente vai chegar, hein, Luiz Negrelli? Nos dias de hoje, briga de trânsito, acabar em morte? Pô, não tem que brigar por nada, nem no trânsito principalmente. Você está aí no local dos fatos, onde aconteceu o acidente, é isso, Luiz Negrelli? Os detalhes que você tem pra gente, bom dia. Bom dia, Barazal. Bom dia para você que acompanha o Primeiro Impacto Regional. Exatamente, né? Quantos casos a gente tem noticiado aqui de motivos aí, como a polícia usa, né? Motivos torpes, motivos fúteis, que acabam terminando aí em tragédia, com a morte das pessoas. E foi mais um caso que terminou dessa vez em Sorocaba, com um homem de 46 anos que morreu baleado depois dessa suposta briga de trânsito aí que envolveu ele, a companheira e também o motorista de uma caminhonete. Esse caso aconteceu no bairro Vila Nova, Sorocaba. Nós estamos aqui bem no local exato onde esse homem foi baleado. Isso aconteceu na madrugada de domingo para segunda-feira. E esse homem de 46 anos foi sepultado hoje pela manhã no cemitério Santo Antônio, aqui na cidade. O Sérgio vai ambientar aqui pra gente o local que nós estamos, que foi bem em frente a esse bar aqui. E, inclusive, Barazal, conversando aqui com algumas pessoas, um senhor que estava aqui, ele até relatou pra gente, ó, que tem as marcas ainda do tiro aqui na parede, ó. A gente consegue ver bem aqui na entrada, né, do bar, tanto aqui do lado quanto de um outro lado aqui também, ó. A gente consegue ver as marcas, né, dos projéteis aí que depois foram capturados e apreendidos pela polícia durante essa ocorrência. E aí o que aconteceu foi o seguinte: a polícia militar informou que eles receberam um chamado sobre disparos de arma de fogo que tinham acontecido, então, aqui nessa região, próximo a esse bar, no bairro Vila Nova, Sorocaba. Quando eles chegaram aqui, eles já encontraram duas pessoas feridas. Esse homem de 46 anos, que infelizmente já tinha morrido, acabou falecendo aqui no local. A morte dele foi confirmada pelo SAMU, e a companheira dele, de 41 anos, que também foi baleada durante aí esse desentendimento. E ainda uma terceira pessoa, uma mulher que estava aqui no bar, também foi atingida aí por esses disparos da arma de fogo e também precisou ser socorrida. Agora, o que teria acontecido? Tem algumas hipóteses, algumas versões aí sobre tudo o que teria acontecido. A polícia passou detalhes sobre o que o filho desse casal relatou, né? Então tem o relato desse filho contando o que ele ficou sabendo sobre esse desentendimento. Segundo o filho, os pais estavam aqui, ou na verdade a mãe dele e o padrasto dele estavam aqui nesse bar, aqui no bairro, quando foram informados de que o carro deles, que estava na rua, teria sido batido por uma caminhonete. Quando eles foram então conversar com esse condutor dessa caminhonete, teria acontecido já um desentendimento entre eles, só que aí depois todos foram embora do local, isso segundo a versão do filho, e ele disse que depois recebeu uma ligação da mãe relatando que ela e o padrasto tinham sido baleados. Isso foi o que ele contou à polícia. Agora, no boletim de ocorrência, Barazal, que nós tivemos acesso também, tem aí um outro relato passado pelos policiais, e esse relato seria de que já teria acontecido primeiro essa briga de trânsito, e essa briga terminou aqui no bar. Então, esse desentendimento teria terminado por aqui, o casal permaneceu aqui no estabelecimento e o dono desse veículo, dessa caminhonete, foi embora no local. Só que aí depois ele teria voltado a pé, armado, e aí foi quando ele atingiu então com os disparos de arma de fogo esse homem. E aí, como a gente falou, né, tem as marcas aqui ainda em frente, tem o que seria também marcas de sangue aqui no local, segundo algumas testemunhas relataram pra gente. E aí esse homem de 46 anos, ele foi atingido no tórax, foi atingido também nas costas, e aí o SAMU veio até o local e já confirmou a morte dele. Já a companheira também foi atingida no abdômen e ela foi levada em estado grave, está internada no conjunto hospitalar de Sorocaba. E essa terceira mulher, que eu disse também que estava aqui no local, ela não teria aí nenhum envolvimento com esse caso, mas ela teria sido atingida também por esses disparos na região do abdômen, e alguns moradores socorreram ela até a unidade, a UPH da Zona Norte aqui da cidade. Depois ela foi transferida também para o conjunto hospitalar. A gente só não tem atualização como está o estado de saúde nesse momento dessas duas mulheres, né? Mas o marido
de uma delas, como eu disse, então morreu e foi sepultado hoje pela manhã no cemitério Santo Antônio. A polícia veio até aqui o local, iniciou as investigações desse caso, a perícia também veio até aqui e os peritos aí recolheram, né, algumas cápsulas de revólver calibre 9mm, alguns projéteis que também estavam aqui no local, agora para tentar localizar esse homem, porque depois de tudo que aconteceu, ele fugiu do local, não há informações sobre ele. Eu conversei aqui com algumas pessoas, com o senhor, né, que trabalha inclusive aqui no bar, ele diz também que essas informações aí são confirmadas, né, de que ele fugiu, que ninguém sabe o paradeiro dele, mas agora a motivação exata, como aconteceu essa briga, se foi aqui mesmo, em frente ao bar, ou se já tinha acontecido essa briga antes, esses detalhes a gente não tem também, só a polícia agora que vai poder trazer, né, todas essas informações e também trabalhando aí, né, os policiais, os investigadores, para encontrar o autor desses disparos, também essa arma utilizada aí durante essa ocorrência aqui no bairro, viu, Barazal? Então, é realmente impressionante. A gente, nos dias de hoje, as pessoas precisam ter um pouco de calma. Não adianta. Você, olha, é uma indicação aqui, vai, que a gente não tem, né? Bater o carro, não conversa, só troca telefone, ou então se você vê que está tudo tranquilo, pode conversar, mas se estiver muito nervoso, afasta, porque não leva a nada, né, Luiz? Que coisa absurda. Olha, a gente torce para que a esposa dele se recupere o mais rápido possível e ela será importante nessa investigação, porque fatalmente ela deverá responder a real motivação desse crime, se foi isso mesmo que a gente já apurou ou se teve outra motivação, né, Luiz? Isso, exatamente, Barazal. Até tem o relato também que os policiais passaram, que eles tentaram colher já os depoimentos, né, dela e dessa outra mulher, mas por conta da gravidade dos ferimentos, elas ainda não tinham sido ouvidas, né, quando a polícia passou esses detalhes pra gente. E pelas redes sociais, é isso mesmo que você comentou, muita gente estava comentando mesmo que quando envolve briga de trânsito, brigas assim na rua, tem que ter muito cuidado mesmo, a gente nunca sabe como a outra pessoa vai reagir, se está armado, se não está. Então muita gente estava comentando isso mesmo, sobre o perigo dessas brigas de trânsito, sobre a insegurança e também familiares, né, dessa mulher pedindo orações aí em uma postagem na rede social, pedindo para que ela se recupere logo. Torce para que ela se recupere o mais rápido possível, claro. Puxa vida, já teve a trágica morte do marido, né? Numa situação como esta, estão num bar. De repente, até, o Luiz Negrelli, eles estavam aí no bar, né, quando o rapaz voltou. De repente, até tiveram aquela discussão, o problema da batida do carro, e de repente até um falou pro outro assim, ó, vamos dar uma descontraída aqui? Vamos, né, dar uma aliviada, porque a tensão foi forte. E depois acontece o pior. Você vê onde vai o negócio, Luiz Negrelli? Você vê onde uma desinteligência, que é o que falam, pode acabar num fato trágico, numa morte, por causa disso. Porque tem uma pessoa que não está totalmente preparada, conseguiu uma arma, possui uma arma, sei lá o quê, vai lá e volta para resolver na bala. A gente tem que conversar, tem a justiça para isso. Hoje em dia, Luiz Negrelli, se tiver seguro então, Luiz, deixa pra lá. Você já tá pagando seguro para isso, não é verdade? Pra quê? Não dá para acreditar, Luiz Negrelli. Não vale a pena se arriscar, né, Barazal? Não dá para acreditar, Luiz Negrelli, que tem uma situação como essa, que a gente tem que dar uma notícia como essa. Obrigado, viu? Um grande abraço a você e a equipe aí que tá aí no local dos fatos em Sorocaba.